Bom, muito se falou na época de Avenida Brasil e teve esse espanto todo sobre o ritmo da novela, o fato de o autor João Emanuel Carneiro queimar um cartucho todos os dias e também um paralelo aí nessa avaliação sobre novas linguagens e ritmos de novela comparado com as séries americanas que hoje tomaram praticamente o lugar do cinema nos Estados Unidos. São duas linguagens muito distintas, é claro que uma pode absorver estratégias de outra, como no caso de Avenida Brasil, os capítulos se desenharem mais ou menos como um episódio de série em que as coisas aconteciam, começavam e tinha um fechamento no final do capítulo sem que aquilo se encerrasse e tivesse um gancho para outro dia. Mas novela é folhetim puro e o barato é a gente ter uma diferença entre os autores e os estilos. Agora, a próxima novela das 9, novela do Manuel Carlos, que tem um estilo muito próprio, além de ter sempre localizado ali as suas histórias no Leblon e de ter na sua protagonista alguém chamada Helena. E aí eu tive o prazer de conversar com ele sobre a sua última Helena, é isso que ele está prometendo, que é a Júlia Lemers, filha da primeira Helena, que foi Lilian Lemers em Baila Comigo. O que o Maneco pensa é o seguinte, ele diz que modestamente, claro, ele tem alguma audiência, ele tem uma boa audiência, ele não faz feio, e ele não acredita que porque as pessoas estavam muito felizes com o ritmo de Avenida Brasil, elas deixariam de acompanhar agora as suas histórias em função disso. Ele disse que o Jaime Monjardim também chamou a atenção dele, que ele não tinha notado muito, não tinha atentado tanto para esse fato, mas que essa novela que vem aí, estreia dia 3 de fevereiro, chama Em Família, essa novela tem um ritmo de fato mais ágil que as outras. Eu até brinquei com ele que no caso, na época de Avenida Brasil, quando a Nina cai na cova, é jogada na cova, e isso se arrasta por um capítulo inteiro, as pessoas no Twitter começaram a se queixar que estava demorando, que a novela estava enrolando, e eu comentei na época e falei isso para o Manuel Carlos agora, que se fosse numa novela dele, isso duraria uma semana, no que ele concordou absolutamente. Para o Valcir Carrasco, que agora está no ar com Amor à Vida, e também na reprise do Vale a Pena Ver de Novo, com O Cravo e a Rosa, repare só que são duas novelas completamente distintas de um mesmo autor, não há uma fórmula que se consagre como certa para atrair o público. O entusiasmo de Avenida Brasil deu um pouco deu essa avaliação muito mais para a crítica do que para um público que, na verdade, busca um certo revezamento de ritmos, de linguagens, um pouco de história rural, um pouco de história urbana, um cenário no Rio de Janeiro e outro na Bahia. Enfim, é o que promove esse rodízio de autores que talvez traga algum sucesso, apesar da queda de audiência que tem se efetuado aí nos últimos anos. Agora, assim, de modo geral, tanto na TV quanto no cinema, a gente vive hoje uma fase de uma agilidade maior. A vida, né, não é uma questão de linguagem de série ou de televisão, isso o Ricardo Linhares também já havia me falado na época de Saramandaia, porque a vida hoje tem um ritmo frenético e a ficção acaba refletindo um pouco o que se passa fora das telas. Não há tempo a perder, as pessoas estão muito mais ágeis, muito mais em busca da conexão perdida, da banda larga, ninguém quer esperar nada, tem uma impaciência, tem uma premência, né? A era da fotografia digital, as crianças nascem querendo ver tudo na hora, existe um imediatismo nas novas gerações que antes a gente não tinha. A novela precisa dizer logo a que veio, né? Então, escrever novelas, no caso desses autores com quem a gente falou, é uma questão de experiência. Não é como um seriado americano de 13 ou 26 episódios que vai ao ar uma vez por semana e eles são escritos e produzidos aos poucos, de 4 em 4 episódios e tal. Todas as produções, todas as temporadas, por exemplo, de Breaking Bad, reunidas não dão uma metade de uma novela das 9, me lembrou o Ricardo Linhares. Ele, assim como o Lauro César Muniz, que tem essa defesa, tem essa bandeira há muito tempo, é favorável a uma redução no número de capítulos e no tempo de duração de cada um. O Lauro César, que fez o Casarão, eu cito o Casarão porque foi um grande clássico, e ele está na Record há alguns anos. Ele diz que hoje, com o alcance da internet, e a internet, a banda larga completamente acessível para todos, a telenovela mantém ainda de forma muito, muito conservadora a mesma estrutura, praticamente a mesma estrutura de 50 anos atrás. Houve um grande progresso tecnológico em contraponto a uma dramaturgia que não se renova, ele diz. O que o Lauro defende é que escrever uma novela de 200 capítulos é uma empreitada insana,
Porque escrever novelas mais curtas e radicalmente mais curtas, isso quer dizer com 100, 120 capítulos, metade do que se faz hoje seria o ideal. Nesse processo, o autor retoma a sua individualidade, a sua autoria, uma carpintaria artesanal que tem se tornado inevitavelmente industrial, com essa coisa de 200 e tantos capítulos, que é um Boeing que os produtores colocam no ar. Então, aquilo tem que ter muitos colaboradores e diretores assistentes, e talvez a redução no número de capítulos pudesse trazer de volta esse estilo autoral, tanto para o autor como para o diretor, que não precisaria de tantos diretores auxiliares também, poderia tocar o barco mais por conta própria, sem 3 frentes de gravação, enfim, né? É uma proposta. O mercado, assim, cresceria para os autores, porque os bons colaboradores, tem um time muito bom de colaboradores participando dessas novelas ainda gigantescas. Essas pessoas, esses profissionais, teriam oportunidade de assinar os seus próprios trabalhos num prazo mais curto do que têm sido lançados como autores titulares. Os melhores diretores auxiliares seriam também elevados a titulares, e o elenco os atores e as atrizes também seriam beneficiados, porque você teria que ter um revezamento de atores. Sai uma produção do ar, não pode ter a Regina Duarte nas duas. Então, você tem um revezamento de atores, de atrizes bastante significativo. Isso significaria mais trabalho, segundo o Lauro, mais dignidade, sem o esgotamento de carregar um personagem, por vezes, que é muito frágil para 200 capítulos, que cansa muito pessoas que não estão mais dispostas, ou uma geração, pelo menos as novas gerações, que não estão mais dispostas a ficar ali paradas no controle remoto. As emissoras, então, fariam essas novelas com menos personagens e, consequentemente, menos cenários, menos locações, menos figurinos. E a gente não precisaria de tantos núcleos paralelos, o que concentraria a história num núcleo central, como acontece nas séries, né?